Fala, meu povo! Satisfação em falar contigo. Eu sou o Maico Oliveira e mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar conhecimento. É isso. E hoje nós iremos falar um pouco sobre oratória e homilética. Oratória, a arte de falar em público, e homilética, a arte do sermão. Eu sou o Maico Oliveira e quero pedir a você desde já, se esse conteúdo for relevante para você, que você dê o like e que você também seja inscrito no nosso canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Se realmente abençoar a sua vida, acrescentar a você, compartilha aí, nos ajuda a fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Então vamos lá, direto ao assunto, como nós sempre fazemos. Começar a falar de oratória. Oratória é a arte do bem falar em público. Para começar, a arte do bem falar em público não é um atributo divino. Arguir corretamente é um benefício que é trazido para nós, que é totalmente treinável. E eu queria trazer de forma bem didática, para que você me entenda mais fácil, alguns passos importantes para você falar bem em público. A primeira coisa, evitar o improviso. E a questão também de você ter o processo de construção do seu raciocínio acelerado é prática. Você vai ter que ter muita prática, você vai aproveitar todas as suas oportunidades, você tem que entender toda a oportunidade que você tiver como um bem que irá fazer a você, para que você desenvolva esse processo de raciocínio acelerado, essa construção do raciocínio na sua oratória. Eu queria começar com 4 passos importantes para você falar bem em público. O primeiro deles é a preparação do conteúdo, como eu falei. Evitar, em todas as hipóteses que você puder, evitar o improviso. Você tem que ter conteúdo pesquisável, principalmente no seu sermão, principalmente num artigo que você trouxer e for apresentar, num artigo para uma aula docente, sabe? Numa ideia que você queira comunicar, tem que ter conteúdo pesquisável ali. E só fale do que você domina. Improviso quase sempre resulta em desastre. Então só fale do que você conheça. Prepare o conteúdo do que você for falar. Outros passos importantes, você precisa definir um objetivo a falar. O que você quer fazer? Você quer comunicar uma mensagem? Você quer trazer uma reflexão? Você quer expor um texto? Você quer fazer uma propaganda? Tenha um objetivo claro a falar. Quando você for falar, quando for te dada a oportunidade, tenha um objetivo claro. Outro ponto aí, interessante, você conhecer o seu público. Nem todas as vezes você vai ter o conhecimento exato das pessoas com quem você estará falando, a quem você irá comunicar, mas é importante você ter uma ideia. O Romero Machado, um dos meus mentores, tive uma aula presencial com ele, uma certa feita, e ele disse que ele, em todos os lugares que ele ia, ele sempre tinha uma roupa, inclusive uma roupa específica para falar a um público específico. Quando ele ia se dirigir aos empresários do agronegócio, ele sempre tinha uma blusa quadriculada e uma bota. Quando ele ia falar aos empresários do ramo jurídico, sempre tinha um blazer. E assim por diante. A aparência também é importante quando você for comunicar algo, e a maneira como você também comunica. Outro passo importante também é a conexão com o público. Quer ver algo que traz conexão com o público? É você contar uma história, claro, que esteja incluso dentro do assunto que você vai trazer, dentro do sermão, dentro da história, dentro do texto que você queira expor, dentro da aula que estiver lecionando. Um assunto para trazer identificação, um assunto da sua infância, claro que não precisa expor a sua vida, mas um assunto que traga identificação, que o seu público tenha a noção de que você é gente como eles. Conexão com o público. Outra coisa importante, o conhecimento de algumas técnicas. Já falei de uma delas aqui. Contar uma história para trazer identificação.
você ter o objetivo ao falar. E dentro desse objetivo você se utilizar de algumas técnicas. No vídeo anterior, se você buscar lá, eu vou falar, e eu falei lá das técnicas didáticas, né? Você utilizar das técnicas, por exemplo, de memorização. Existem pessoas que aprendem pela repetição, elas aprendem memorizando. Então você seja mais enfático em alguns pontos que você queira destacar. Repita mais algumas vezes, é uma das técnicas. Existem pessoas que são mais visuais, então você vai trabalhar o seu gestual. Ter a noção também dos gestos que você está utilizando. De maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, se coçar quando você estiver oralizando, estiver arguindo, bater com força na tribuna que você estiver sobre ela, sabe? Você se movimentar de maneira absurda, como se fosse ping-pong de um lado para o outro, isso demonstra nervosismo. Você mexer demais os ombros, inquietação, isso é nervosismo também. Então, se utilizar das técnicas corretas. Outro ponto, você tem que ter confiança ao falar. Você vai afirmar mais e questionar menos. Então, utilizar dessas técnicas e de outras várias técnicas que a gente poderia falar aqui. E outra coisa também importante, veja, como eu falei, veja a apresentação como se fosse uma oportunidade, um privilégio, uma honraria. Você precisa se preparar para ela. Se prepara para a oportunidade que for te concedida, sabe? O ideal é que haja um agendamento prévio, que você seja avisado com um tempo de antecedência para você se preparar, para você ter o seu sermão coeso, o seu sermão mais organizado. Continuando aqui, algumas atitudes de quem fala bem em público, né? Jamais fale de improviso, já falei disso. Leve o seu melhor para as pessoas. Entenda que o público que está ali te observando, te vendo, aprendendo contigo. Eu aprendi esses dias num livro do John C. Maxwell, falando sobre os 5 níveis da liderança. Livros até aqui eu quero também recomendar a você. John C. Maxwell, os 5 níveis de liderança. Nesse livro, ele vai trazer uma definição para o verbo ouvir no chinês. Tem até um caractere em desenho lá. O verbo ouvir no chinês tem um significado do ouvido, porque quem está ali prestando atenção em você está te emprestando o ouvido, também está te emprestando os olhos, que ele está te vendo, está te emprestando o coração e a atenção dele. Então, a importância do verbo ouvir com o caractere colocado pelo John C. Maxwell ali. Está te ouvindo com os ouvidos, está te emprestando os olhos, prestando atenção em você, está te ouvindo com o coração. Então, a questão emocional também tem que estar ligada. Você precisa emocionar ao falar. Você quer que de fato alguém aprenda de fato, assimile cognitivamente o que você está falando? Emocione essa pessoa. Tem que haver um conteúdo emocional. Não é uma técnica somente persuasiva, mas funciona de fato. Você precisa emocionar essa pessoa. Você emocionando ela com verdade, sabe? Dedicando toda a sinceridade do seu coração no que você está ensinando essa pessoa, você de fato vai fazer com que ela assimile cognitivamente. Você vai ter a sua comunicação correta, sabe? A sua comunicação ela vai ter efeito. E dando continuidade aqui também, você precisa buscar inspiração e não comparação. Você vai ter o teu estilo próprio. Não adianta você ficar se comparando com os outros, a maneira de falar, a maneira de respirar. Às vezes a gente até encontra pessoas que ficam imitando outras, até na maneira de respirar, de gesticular. Isso não é legal. Você tem que ter o teu estilo próprio. Você não precisa copiar ninguém. Seja a melhor versão de si. Seja a melhor versão de si. Oralizando, falando, arguindo, né? Você tem que descobrir o seu estilo próprio, como eu acabei de falar. Você tem que ter o teu foco no público. Você
precisa de fato ter o conhecimento que motiva a ação. Você tem que entender a realidade de quem te escuta. Acontece comigo várias vezes e de repente você se identifica, você que esteja me acompanhando aí, assistindo esse vídeo agora, você tem a preparação de um conteúdo que você se dedicou a ela, você tem um sermão, sabe, coeso, organizado, cronometrado, você sabe o que você vai fazer em cada espaço de tempo, mas só sabe como vai aplicar quando você se encontra com o seu público. Porque você vai olhar para cada rosto e você vai ver na dona de casa a interpretação correta da analogia que você precisa fazer para que ela te entenda. Não adianta você trazer uma linguagem do mundo corporativo, o mundo dos negócios, o mundo business, mercado financeiro, para a dona de casa que está ali te assistindo. Não adianta você falar de agricultura para uma pessoa que não tem a menor proximidade e conhecimento daquela realidade. Então você tem que preparar corretamente a sua homilia e a aplicação da sua homilia, a interpretação da mensagem que você quer transmitir. Muitas vezes você só vai saber como aplicar quando se encontrar com o seu público. Uma coisa muito importante também, você precisa estudar mais, você precisa ter bons mentores, você precisa ter pessoas que te inspiram, sabe? Na oratória, eu tenho mentores e pessoas que me inspiram, já citei um deles aqui, é o Romero Machado. De repente eu não vou citar todos, que eu posso ser injusto, mas vou citar aqui o Romero Machado, acabei de citar algumas técnicas que aprendi com ele. Quero citar também o Joel J. O Joel J é uma das pessoas que me inspira. Eu anotei algumas coisas que aprendi com ele aqui. Ele diz assim, o medo de falar em público. As pessoas têm medo de parecerem tolas. É verdade. É um dos principais medos que as pessoas têm. Elas têm medo de não serem relevantes, de parecerem desprezíveis na sua oratória. Outra coisa, elas têm medo de reprovação social. Elas têm medo de não serem aceitas. E por isso elas se escondem na sua timidez. Você já parou para pensar e observar, principalmente nesses dias em que as pessoas estão reclusas por causa da pandemia, dentro de suas casas, a tecnologia ela aproximou os que estão distantes, mas acabou afastando os que estão perto por causa do isolamento social também. As pessoas são muito boas em digitar, boas em termos, né? Porque você pedir ela para escrever normalmente, de maneira formal, com a caneta, e fica até complicado, porque as pessoas sabem digitar de forma abreviada. Mas na construção de um diálogo coerente, muitas pessoas deixam a desejar. Elas têm dificuldade de pensar nas palavras para poder arguir, transformar o seu pensamento e verbalizar o pensamento que ela acabou de ter. As pessoas têm dificuldade para isso, por medo de não serem aceitas, da reprovação social, onde a gente acabou de ler, e medo de parecerem tolas. As pessoas têm medo. As pessoas têm, nos nossos dias, necessidade de reconhecimento. As redes sociais vão demonstrar isso. Uma falsidade nos posts, nos stories. Não aparece em quase poucas pessoas. Elas vão postar a realidade do dia delas. Elas utilizam filtros. Elas, na verdade, são pessoas montadas, são pessoas fakes. Aquilo não é a realidade do dia a dia dela. Então, as pessoas têm necessidade de reconhecimento, aprovação social. E existem vários transtornos psicológicos que estão acontecendo por causa dos haters, né? Que eles comentam negativamente vídeos, fotos, de repente um possível defeito. Eu não digo nem defeito, mas um possível ali, alguma coisa que não seja dentro dos padrões de beleza, né? De repente haja um comentário infeliz a respeito de uma dificuldade que a pessoa tenha, seja de fala, seja da própria aparência, e alguém com um coração maldoso faça um comentário infeliz e essa pessoa cai em depressão. Ela vai ter problemas psicológicos por causa desse comentário infeliz de muitas pessoas. Porque as pessoas têm necessidade de aprovação social. E as pessoas se importam muito com as opiniões alheias. E por isso elas
Elas ficam reclusas e ficam tímidas e têm dificuldade na oratória. Outro ponto que eu gostaria de falar aqui também é falar bem em público não é resultado divino, já falei isso, e sim competência desenvolvida. Você precisa ter naturalidade no falar, ter uma retórica simples, você precisa interagir, você precisa conversar. Aristóteles mesmo dizia que a gente precisa falar com as pessoas. A gente não tem que ficar o tempo todo falando para as pessoas. Nós precisamos falar com as pessoas. Nós temos medo do que nós desconhecemos. É verdade. Então nós precisamos ter tranquilidade na hora que a gente for transmitir uma mensagem, ainda mais se tivermos a noção de que estamos preparados para aquele momento. Tem um livro muito assim que me auxiliou muito e eu quero recomendar a vocês também, é Libere o Seu Potencial, do pastor Myles Munroe. Está aqui, ó. Ele vai falar sobre a importância de liberarmos o nosso potencial. Eu quero te recomendar esse livraço. Ele faz uma analogia de um cemitério. Quando a gente chega ao cemitério, ali, a gente vê aquelas covas e a gente vê aquelas lápides, e ele mesmo fala ali muitas canções que não foram gravadas nem escritas. Ali tem muitos livros também que não foram editados nas editoras, muitos poemas que não foram recitados, e por isso a importância de nós exercermos todo o nosso potencial. E a oratória nos favorece exercermos o nosso potencial. É importante você oralizar, você construir pensamento, você ter pensamento crítico. É importante, sabe? Porque o que é o idioma? O idioma é a nossa ferramenta. Ariano Suassuna mesmo falava: eu preciso ser zeloso com a minha ferramenta de transmissão de ideias, que é a comunicação, que é o meu idioma. Ariano Suassuna falava isso, o grande Ariano Suassuna. Eu quero te recomendar também você conhecer o grande dramaturgo, o grande escritor, poeta Ariano Suassuna. Dando continuidade à questão da oratória aqui, a importância do timbre de voz. O timbre de voz, a gente não ficar o tempo todo em dó maior, falando somente num timbre ali. Isso dá sono, causa sonolência ao nosso público. Nós precisamos acelerar muitas das vezes, o ritmo é importante. Nós precisamos saber a linha mestra da nossa comunicação. Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar, ser mais enfáticos em pontos importantes. É importante na oratória também. Eu preciso falar, eu preciso ouvir, eu preciso fazer pausa. Principalmente quando estiver lecionando, é importante interagir com os meus alunos, fazer as pausas necessárias, saber respirar, saber iniciar, retomar a minha fala. E dando continuidade aqui, eu preciso utilizar a linguagem não verbal, gestos, sabe? O meu olhar é importante, não ficar olhando sempre para a mesma pessoa. Isso pode causar constrangimento a ela. É importante não ficar olhando somente para uma pessoa. É muito importante. Na oratória, eu ter o meu olhar geral para o meu público. E dando continuidade, eu queria também falar um pouco de homilia, né? A arte do sermão. A arte do sermão. Quando você vai preparar um sermão, agora eu falo para pregadores aí, também sou um estudioso sobre o assunto. Você vai preparar um sermão, seja ele tópico, seja ele expositivo, seja ele temático. Você precisa ter a consciência para quem você está falando. Além da questão da oratória, de todas as técnicas que foram abordadas aqui no sermão, você não precisa ficar lendo zilhões de passagens. Claro, você precisa ter referência. Seja bíblica, seja do conteúdo que você estiver lecionando, você precisa ter referência. Não precisa ficar lendo zilhões de passagens. Você precisa agrupar o conteúdo, você precisa organizar seu conteúdo. Você precisa ter a consciência de não ficar falando o tempo todo e lendo o tempo todo o que você estiver falando. Na questão da homilia, você precisa ter equilíbrio nas atividades. Você também precisa incluir, é importante, até para trazer a identificação que eu falei, lembra disso?
para incluir um testemunho, para puxar um ganho evangelístico. Agora falando na questão aí, se você estiver trazendo um texto bíblico, você quiser informar dos princípios bíblicos, falando da pregação do evangelho agora também para você, sabe? Você precisa incluir um gancho evangelístico. Depois que trouxer a sua mensagem nos tópicos, introdução, tema, os tópicos, desenvolver a sua conclusão, você precisa trazer um gancho evangelístico para encerrar a sua mensagem. Isso também é homilia. E eu queria recomendar para você, já passando aqui para o ponto final da nossa mensagem, outra pessoa que me influencia demais é o Mário Sérgio Cortella. Outro homem também, ele dá aqui algumas boas instruções para a gente, né? Ele fala, mesmo que você esteja passando uma mensagem séria, é importante acrescentar humor. Traz identificação. Mário Sérgio Cortella vai dizer, os gestos são importantes, comedidos, mas quando o trecho da mensagem é importante. Lembra o que eu falei? Trechos que você precisa e deseja enfatizar na aula, na mensagem, que seja, você utiliza o gestual para ficar mais enfático o que você deseja comunicar. O público entende melhor, sabe? Nunca falar com as mãos no bolso, com as mãos para trás, é errado. Andar pelo espaço também é importante, entonação é importante, eu já falei um pouco disso. Utilizar de textos filosóficos e poéticos, gerando conexão, isso também é importante. Isso é importante, enriquece culturalmente o seu sermão, a sua mensagem, a sua aula, enriquece. Utiliza de textos filosóficos, sabe, de grandes pensadores, de grandes escritores bíblicos também. Utilize de mensagens e textos e frases que enriqueçam culturalmente a mensagem que você queira transmitir. E eu queria também, encerrando aqui, indicar alguns livros para você. Eu queria indicar aqui o Reinaldo Hipólito, Raquel Hipólito, 29 minutos para falar em público. Eu queria indicar o Roberto Chinachiak, O Segredo das Apresentações Poderosas, e o Dr. Martin Lloyd Jones, Pregação e Pregadores. Livraços. Eu queria indicar para você. Esse vídeo foi um pouco maior do que os outros que eu já trouxe e do conhecimento que já compartilhei contigo, mas espero que esse conhecimento também tenha sido agregador. E se foi acrescentador para você, que você possa compartilhar aí com seus amigos, que você possa dar o like, que você possa se inscrever no canal. Obrigado pela sua atenção, até a próxima e nós nos encontramos aqui nesse mesmo canal. Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando.